Fala pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui novamente, hoje dia 28 de março de 2026, agora 3 horas da tarde, para a gente retomar e finalizar este tema que é incrível para mim, né? Os tipos de energia e dinâmica básica binária dos corpos. Pessoal, como sempre, começo agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, encarnado, me aperfeiçoando em espírito, oportunidade de estar aqui neste momento, trocando com os mentores, trocando com vocês, aprendendo com tudo isso. E também desejo que tenhamos uma aula abençoadíssima, né? Que o melhor que há em mim consiga ser transmitido de uma maneira com uma clareza simples, com uma linguagem universalista, para que a gente possa avançar no principal, que é a expansão de consciência. Certo? Então, como sempre, pessoal, vou começar aqui fazendo uma pequena revisão com vocês. Né? O tema está dividido, esta aula está dividida em 2 temas: tipos de energia, dinâmica básica binária dos corpos. E aí, assim, dentro do primeiro tema, tipos de energia, acho que ficou mais do que claro que a gente fala de uma energia única, até então, que está sendo estudada, que a sua base está sendo pesquisada, descoberta, mas uma energia única para onde quer que a gente olhe, seja cultura X, cultura Y, seja no país A, no país B, seja na religião X, na religião Y. Então, independente da cultura, independente da etnia, independente da política, independente da ideologia, do país, do lugar que você está, a gente tem uma energia única, energia que vitaliza a tudo e todos. E essa energia, enquanto a gente não consegue explorar de uma maneira mais profunda, a gente traz o título de bioenergia para energia, simbolizando toda essa massa, toda essa malha. Essa energia, a gente vai dividi-las em função de 2 atributos. O primeiro atributo, energia imanente. Imanente é o termo mais difundido, talvez futuramente um termo que precisará ser revisto. Imanente é aquilo que está dentro, né? Só que a gente sabe que Deus está dentro, ele está em todos os lugares, né? Então, dependendo de como a gente olha dentro, não existe nada dentro, nada fora, é tudo uma coisa só. Então, a energia imanente, energia que está dentro de tudo, que compreende tudo e todos, que permeia tudo e todos. É assim que a gente vai olhar. É energia que está sem uma qualidade consciencial. Qualidade consciencial que significa qualidade das informações carregadas em função de uma consciência que está em evolução, de uma consciência autoconsciente que está evoluindo, dona de si mesmo, que tem o seu passado, informações do seu histórico, de vivências, de experiências, de traumas, de desafios, bloqueios, assim como também experiências do que deu certo, virtudes, qualidades e por aí vai, tá? Então, tudo isso aí vai trazer uma balança, vai trazer uma qualidade. A gente falou sobre essa matriz. E a energia imanente, a energia que a gente vai entender que ela está pura dessas informações, desses imprints conscienciais. É uma energia neutra, uma energia que ela traz qualidades em função da estrutura ao qual ela está compreendida, como, por exemplo, a gente viu aqui nas plantas, ou nas águas, ou na terra, nos cristais, no cosmos, né, no ar. Cada uma dessas energias vai trazer uma qualidade diferente, porém todas elas derivam do mesmo ponto, da imanente, porque estão livres desses imprints conscienciais. A gente viu também que, quando a gente fala da energia consciencial, para entender melhor a respeito de tudo isso, a gente entendeu que há uma energia imanente
que foi carregada de uma informação esta que eu acabei de dizer para vocês. Informação ou informações oriundas da nossa existência, que está contida, né, numa multiexistência. Vidas passadas, vida presente, vidas futuras, e por aí vai, dentro da nossa jornada evolutiva. A gente viu que também, né, essa energia consciencial que está carregada desses imprints, por isso a gente consegue rastrear elementos ou informações do nosso passado, assim como do nosso presente, caso a gente tenha alguma dúvida, né? Será que uma coisa é verdade? Será que é um mito? Será que são falácias? A gente consegue rastrear tudo isso aí, porque a energia, as informações, elas se preservam, certo? Nessa estrutura, nessa malha, que talvez mais para frente eu faça uma aula só a respeito disso. E a gente viu que tudo isso está dentro de uma unidade, de um bloco. E esse bloco, unidade energético ou energética informacional, que a gente vai chamar também de padrão Pensene. Padrão Pensene, que é um acrônimo para informações ou qualidades de energias ligadas ao núcleo mental, então processado ali a partir da minha matriz de pensamentos, da minha matriz de ideias, lembrando que matriz nesse caso significa uma média da qualidade dos pensamentos que eu tenho, ou seja, no meu íntimo, muitos desses pensamentos e dessas ideias eu posso externar a partir de mim, compartilhar, eu posso verbalizar, ou simplesmente eu posso guardar. Por isso que muitas vezes as pessoas se confundem, né, querendo certa vaidade espiritual, buscando, né, por certa vaidade espiritual, barganhando ali certos olhares e tudo mais, acaba que as pessoas vestem certos coletes ou personas ou máscaras para poder, para o público de uma maneira geral, né, transmitir algum padrão que encaixe no que ela está buscando. Então, transmitir um ar de espiritualista, transmitir um ar de pessoa bem resolvida, transmitir ali um ar de pacífico, de maturidade, de sabedoria e etc., barganhando olhares. Né? Então, nesse caso, essa pessoa acaba dando um tiro no pé, porque quando a gente fala de energia, principalmente a gente vai entender e a gente consegue rastrear aquilo que está guardado no coração. As más resoluções, as mágoas e tudo mais. Que a gente está falando do núcleo mental, então a gente vai falar daquelas ideias que ficam obcecadas, às vezes que ficam remoendo, né, direcionando ali para padrões de preconceito. Muitas vezes a pessoa veste uma máscara ali totalmente contrária, mas lá no fundo ela segura as pontas. Esse é o autocontrole, ela vai segurando até o momento que dá. Mas em determinada situação a sombra vem à tona, né? A sombra, que é uma energia viva, vem à tona e ela acaba deixando essa máscara cair e transparecendo aquilo que está no interior dela guardado. Isso é muito sério. Por isso que reprimir nunca é a saída. Então, energia carregada aqui do núcleo mental, pensamentos, ideias, do paracorpo que também, corpo astral, que vem, né, de cosmos, ou corpo emocional, que vai ser a sede nossa das emoções, dos nossos sentimentos. Então, de novo, aquilo que está guardado, quer a gente transpareça isso, quer não transpareça isso, e a malha energética em si. Então, lembrem-se, a energia é um veículo que ela carrega alguma coisa de um lugar para outro lugar, porque tudo e todos estamos trocando o tempo todo. Essa é uma máxima, essa é uma lei imutável. Não tem como a gente, eu não gostei disso, eu não concordo, não vai invalidar esta lei, né? Tudo e todos estão trocando o tempo todo. À medida que eu tenho certo domínio energético, à medida que eu tenho certas habilidades ali energéticas, eu consigo me blindar de certos eventos, eu consigo ali me restringir de certas situações, mas não altera o fato que
tudo está trocando o tempo todo. Então a gente troca energia. E com a nossa energia vai uma densidade específica, uma qualidade específica e uma informação específica. É por isso que técnica energética repercute de uma maneira diferente de uma pessoa para outra pessoa. Estou falando de resultado. Então, eu aqui utilizando o reiki, outra pessoa, por exemplo, utilizando o reiki, num mesmo paciente, podemos ter efeitos, resultados diferentes, podemos ter potências diferentes, mesmo sendo a mesma técnica, mesmo nós temos aprendido no mesmo lugar, no mesmo ano, e termos praticado sempre no mesmo espaço e desenvolvido pelo mesmo tempo. Por quê? O que está dentro de mim, guardado, né, as minhas resoluções e as minhas más resoluções, acabam influenciando na potência dessa energia, na potência do rearranjo, né, que essa energia pode causar na outra pessoa, certo? Então, gravem isso, sempre vai ser assim, porque há um certo mito de que somos apenas canais, e isso é ensinado a grande escala na internet afora. A gente vê em todos os lugares. Você é apenas um canal, deixa que a energia passe por você, etc. Mas ela vem carregada disso tudo. Então é importante que fique claro. E aí a gente seguiu, então, para entender que se a gente está falando de uma energia que ela está contida em nossa estrutura, trocando tudo e todos, porém, nós aqui com os sentidos físicos percebemos a realidade de uma maneira um pouco diferente dessa que eu estou falando, né? Porque a ideia é abrir o coração de vocês para a possibilidade de que tudo isso seja uma verdade, para vocês poderem experimentar essas conexões, experimentar essas sensações, essas percepções e abrir a consciência sobre uma realidade que está à nossa volta, que é muito maior do que aquilo que os nossos sentidos físicos captam. Então, essas energias que vão dizer muito sobre os ambientes, sobre as pessoas, e dentre os planos, né, que estão ali coexistindo, ela vai acontecer a partir de uma dinâmica binária. O que é uma dinâmica binária? Se a gente pegar a física quântica, ela mais do que provou que todos os elementos que estão aqui nesse plano material, eles constituem uma duplicata. Essa duplicada, ela pode ser vista pela onda ou pela partícula. Onda e partícula coexistem, é uma coisa só. Só que o lado partícula é o lado material. É essa matéria que eu toco, que eu percebo pelos sentidos físicos como sendo individualizada, como sendo única, desconecta. O lado onda é o lado energia, ao qual tudo e todos estamos conectados, estamos trocando, ao qual podemos perceber e podemos sentir tudo e todos como sendo um único organismo. É preciso sentir isso aí, né? E aí eu falo muito sobre a questão de intelectualizar certos conceitos, você vai se tornar um erudito, você vai se tornar ali um mestre em repetir algumas crenças, sendo verdadeiras ou não, e o outro fato seria experimentar essa realidade, ou seja, sentir no teu coração isso para poder desenvolver os resultados que os grandes líderes espiritualistas que passaram por aí, né, de que a gente tem registro, experimentaram os resultados que eles dizem que podemos alcançar e que eles demonstraram que podemos alcançar, como no caso do Joel Goldsmith, que a gente já teve uma aula lá atrás falando, né, relacionado com questões de cura, capacidade de curar através do pensamento, através de um desejo único, sincero e verdadeiro por sentir essa conexão, certo? Então, vamos voltar para não se perder. A dinâmica básica binária vai dizer que existem dois lados em uma única moeda. Um lado partícula, um lado onda, porém coexistindo. O lado partícula, o lado matéria, o lado onda, o lado energia. Dependendo de como eu manifesto a minha realidade, né, seja do lado partícula ou lado onda, eu vou ter um resultado diferente. E aí, aqui, para facilitar, a gente acabou dividindo isso aí de uma maneira um pouco diferente, mas sem perder a base, que seria: a gente tem essa estrutura física,
lado partícula. O resto todo seria o lado onda. Porém, o lado onda, a gente acabou dividindo ele de uma maneira diferente para facilitar. Ou seja, temos uma estrutura inferior e uma estrutura superior, dentro de um quadro evolutivo, consciencial. Quando eu falo da estrutura superior, estou falando das partes coexistentes em mim, ligadas à minha divindade. Por exemplo, a minha mente perfeita, que a gente vai encontrar como sendo, né, a mente búdica, a mente perfeita, capaz de ver com clareza, que enxerga longe, que entende as leis de uma maneira reta, de uma maneira não dogmática, de uma maneira não distorcida, de uma maneira coerente, consegue compreender a vida em sua totalidade e, por isso, fluir com ela. Se a gente for para o hinduísmo, eles vão falar que você entrou em samadhi. Samadhi é o estado de consciência capaz de, o estado alterado de consciência capaz de perceber tudo isso, né? O estado da autorrealização. Por aí vai, né? Dentre cada cultura, em cada lugar, em cada religião, e aí eles vão falar de iluminação, tem outras terminologias, né? Vai trazer ali na a sua maneira de orientar ali os seus discípulos em relação a esse conceito. Então, dos nossos corpos superiores, a gente começa na mente superior perfeita, a mente do espírito, cansei de falar isso para vocês. E por aí vai na sequência, que eu não vem ao caso. O que vem ao caso nessa aula é a parte inferior. Para eu conseguir acessar cada vez mais e cada vez e por tempo mais prolongado essa mente perfeita, é preciso que eu me resolva no bloco que está aqui abaixo. Por isso, nosso foco nele. A mente inferior nada mais é do que o nosso ego, né, que são os nossos interesses próprios, que é muito influenciado, nesse caso de nós encarnados aqui, pelas sensações físicas, pela fisiologia. A fisiologia que vai dizer para mim se eu estou com fome, se eu estou com medo, se o meu corpo está precisando de alguma coisa. E no meio disso existe a tensão da minha mente ali querendo controlar as coisas e da minha consciência entendendo que eu não sou nem a mente, eu não sou nem o que o físico me mostra, eu sou alguma coisa maior do que tudo isso, e por isso, pelo poder da minha vontade, pelo poder da minha decisão, eu posso equilibrar as coisas ou controlar os impulsos primitivos, os impulsos instintivos que vêm a mim, seja da minha mente inferior, seja das minhas emoções ali que estão desequilibradas, reprimidas, ou seja da minha fisiologia que está precisando de alguma coisa. Não que eu tenha que, lembrem-se, tudo é uma questão de equilíbrio. O Buda passou por poucas e boas, então a história dele mostra que o radicalismo, ou ali, né, ser... Radicalismo é a melhor palavra, que o radicalismo não funciona. Eu tentar experimentar, o Yogananda também traz muita coisa disso, né, que em determinado ashram que ele passou, o pessoal tentava expandir a consciência controlando a fome. E não foi assim que ele se iluminou num lugar que tinha comida à vontade. Você está com fome, vai lá e come. Então, o equilíbrio, a harmonia é sempre o caminho do meio que importa. Assim como o Buda traz, né? O caminho do meio. Então, a nossa parte inferior está ligada com os nossos instintos, está ligado com a nossa parte reprimida, está ligado com aquilo que a gente precisa trabalhar para permitir os acessos daquilo que é perfeito, para permitir os acessos à intuição, para permitir a orientação, a clareza da linha de raciocínio, a clareza da visão, inspiração, criatividade e tudo mais que está ligado, né, à nossa centelha divina. Então, temos a parte mental inferior, ou veículo, né, mental, temos veículo emocional, temos ali um duplo energético ligando essas estruturas sutis ao corpo físico. Comentei com vocês que parte desse duplo tem uma energia mais densa, que é o ectoplasma, que é uma energia mais
animalesca, mais primitiva, certo? E comentei com vocês também que energia não é uma coisa boa nem ruim. Bom ou ruim é o resultado que eu vou ter a depender de como eu utilizo a energia. Comentei com vocês também, né, que essa malha energética com todas essas informações e qualidades e etc vão espelhar, né, o nosso interior acaba sendo espelhado numa configuração que a gente chama de aura, que vai transmitir tonalidade de luz, formatações, né, diferentes, espelhando ali o momento que eu estou vivendo na minha totalidade, certo? E aí, mudando um pouquinho, entrei com vocês na questão dos chakras, que os chakras, no caso dessa aula, a gente está falando dos chakras ligados ao corpo energético, eles vão permitir o trânsito informacional do que está vindo dos nossos pensamentos, do que está vindo das nossas emoções, certo? Para poder passar isso aí e vitalizar as nossas células. Então, a qualidade da energia, a densidade da energia importa, e a informação que está na energia importa também. Do jeito que ela configura de uma maneira harmoniosa as nossas células, também pode desconfigurar as nossas células, levando para aquilo que a gente não gostaria de vivenciar, que são as questões de somatização, né, as dificuldades fisiológicas que a gente tem e que a gente enfrenta por causa de uma desconfiguração que vem de cima para baixo. Então, entendam isso, é super importante. Se não está na cabeça de vocês ainda, ouça com atenção. Se não ficou claro, vá na internet e pesquise. É uma regra, começa de cima para baixo. Todo problema fisiológico começou em ideias desarranjadas que desencadearam emoções desarranjadas, que acabaram distorcendo as energias e por isso mudaram a maneira de vitalizar as nossas células, de orientar as nossas células, principalmente ali na questão cromossomática, que vai orientar como os cromossomos eles vão se duplicar, certo? Então, gravem isso. A maneira mais fácil de entender isso, assim como explica no filme, no documentário Quem Somos Nós, que eu trouxe para vocês como uma sugestão de estudo, né? Então, no final dele, do Quem Somos Nós, esqueci a cientista, tá lá, incorporada pelo Preto Velho, e o Preto Velho explicando a respeito dessa regra básica. E ele fala assim, quando você vai se masturbar, você primeiro pensa em alguma coisa, aí quando você começa a pensar, começa, de repente, a gerar um certo sentimento, e esse sentimento acaba desencadeando num resultado fisiológico, que vai ser ali o orgasmo, né, nesse caso, ou simplesmente a ereção, ou qualquer outra coisa. Mas começou num pensamento, um pensamento sobre alguma coisa. E aí, à medida que eu coloco energia nesse pensamento, ele acaba alterando as minhas emoções e as minhas emoções repercutem na questão fisiológica. Então, de maneira brilhante, ele acaba trazendo uma analogia que resume tudo. Trânsito informacional, então, chakras vão permitir. Falei para vocês, né, que a gente tem um chakra, não dessa maneira, um chakra voltado para cima, um chakra voltado para baixo. Chakra voltado para baixo, que é chamado de básico ou chakra raiz, ele tem uma ligação muito forte com esse plano da existência, esse plano físico, essa que a gente chama de fisicalidade ou dimensão física, né, a maneira com que é falada por aí, porque é um plano que vai captar a energia telúrica, ou seja, a energia da Terra, a energia da... E aí entra a energia de Gaia, são as terminologias, são os nomes que culturas diferentes dão. Gaia, Mãe Divina, Mãe Natureza, dentre outros nomes, significam a mesma coisa, essa consciência, né, maior desse planeta ao qual estamos inseridos, ligados à fisicalidade e que vitalizam esse nosso corpo, certo? Então, fundamental, essa energia aqui é captada pela planta dos nossos pés e vai subindo, que o pessoal chama também de Kundalini, e que vai sendo filtrada pelos
chakras, né, superiores, até que do coração para cima a gente acaba ganhando uma complexidade ali de uma pegada de uma consciência desperta, evoluída, no sentido de que, à medida que o meu coração está transformado no amor e todo o restante aqui está vinculado com essa consciência búdica, a qualidade dessa energia telúrica consegue trazer grandes transformações. Ao passo que, à medida que estamos desarranjados mentalmente, emocionalmente, a gente acaba trazendo disfunções para esses chakras que acabam também comprometendo e que por isso também a gente acaba comprometendo a nossa estrutura física. A revisão ficou um pouco grande, né? Mas, e aí eu volto para vocês, então, diante disso, a gente começa a falar de somatizações e miasmas, porque a gente entendeu já como a estrutura funciona hierarquicamente, cima para baixo, é um efeito cascata, repercutindo, em última instância, no nosso corpo físico. Por isso que técnicas de harmonização, na maior parte das vezes, dependendo de como nós as utilizamos, elas funcionam como algo preventivo, porque antes de desarranjar a minha fisiologia, já existe um desarranjo energético que a gente vai explicar aqui, né, através de miasmas e dentre outras coisas. E esse desarranjo energético eu posso e deveria, né, harmonizar com constância para poder que ao longo dos dias, da semana, dos meses, aquilo não acabe comprometendo a minha estrutura fisiológica, né, a minha biologia. Aí eu fiz algumas anotações aqui para a gente começar, né? Essa parte ela é super polêmica, já deixo aqui de antemão, assim como a Trindade é bastante polêmica a maneira, porque tem muita ideologia, tem muita crença, tem muitos conceitos ali, né, radicais envolvendo, que foram transmitidos, passados e reforçados ao longo de décadas ou às vezes ao longo dos séculos, né, pelas pessoas. Então acaba que cristalizou uma certa ideia. E aí quando a gente vem batendo de maneira contrária a algumas dessas verdades, então o pessoal arrepia. Então esse conceito é um conceito também um pouco polêmico. Vou trazer para vocês aqui um pouco do que eu estudei, um pouco do que eu sei, um pouco do que faz sentido para mim. Filtrem. Não faz sentido para você? Não precisa ficar bravo comigo. Lembra, estou trazendo como uma possibilidade de uma verdade para você. E assim como o Osho traz, né, em uma das tem um dos contos que ele traz para a gente, contos de trazem aquelas morais, né, para a gente pensar a respeito. Se é verdade ou se é mentira, só o tempo dirá. Se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, só o tempo dirá. Então, tragam como uma possibilidade. Quando a gente vai falando, então, de somatizações, pessoal, e olha só, questão da energia, essa questão da energia, ela é tão polêmica e ela é tão mal compreendida, e eu não estou me colocando aqui como uma pessoa ímpar ou como uma pessoa fora da curva a respeito desse assunto, super resolvida e com uma compreensão absoluta, nada disso aí. Mas ela é tão mal explorada e o ego nosso atrapalha tantas essas coisas que vira e mexe nos cursos, quando a gente vai dar, né, quando a gente estava dando os cursos, eu trazia o exemplo do Krishnamurti. Vocês pesquisarem aí na internet o Krishnamurti, vocês vão ver quem ele é, caso vocês não conheçam. E trouxe livros e livros, e ensinou, e teve discípulos e discípulos e tudo mais, tudo envolvendo questões de energia, expansão de consciência, dentre outras coisas. E aí, uma vez o Valdo Vieira fazendo uma análise sincera e crítica em relação a ele, a tudo que ele percebia, Valdo Vieira chegou à conclusão que muito do que ele passava era influência de assédios extrafísicos e autoassédio. Ou seja, uma mente ali que está experimentando alguma coisa e compreendendo por si só, achando que as verdades, né, sem criticidade, as verdades que ela está observando, são as verdades ali absolutas e
propagando isso aí. A gente tem a tendência de ir misturando as coisas. Você pega uma linha de raciocínio e quer encaixar na nossa realidade. Então, precisa de um olhar mais amplo, precisa de um olhar expandido. Então, vale a pena conferir. O Valdo Vieira tem vários vídeos falando dele, vale a pena conferir. Vale a pena você, com a tua criticidade, pesquisar esse tema, tá? Então, vamos lá. Essas imagens aqui, elas são do livro Mãos de Luz, da Barbara Brennan, e ele relata bastante daquilo que eu quero explicar, porque são configurações de energia diferentes em relação a determinadas emoções que a gente passa ou particularidades que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, ela traz para a gente aqui, ó, quando a gente está... Aqui eu não estou conseguindo enxergar, que está escrito, está muito pequenininho para mim. Mas, ó, esse de baixo aqui, ó, expressão de ira. Então, ela, a Bárbara, era uma clarividente muito boa, uma clarividente que fez um trabalho magnífico e que, de uma maneira e com vínculo científico, né, um vínculo de pesquisa, acabou deixando para a gente orientações fantásticas. Porém, ela desenvolveu a linha de raciocínio dela. E assim como eu disse anteriormente, se a gente pegar tentar fazer algumas equivalências a depender do assunto, a gente não vai conseguir encontrar essas equivalências, porque ela montou uma estrutura que funcionava para ela. E a ideia é a gente tentar ser universalista, né? Fazer uma união dessas estruturas. Porém, aqui a gente está falando de configurações na malha energética, e ela enxergava e ela trazia esses relatos com explicações. Então, nesse caso aqui, ó, configuração de uma pessoa X que estava em estado de ira. Olha só os raios energéticos, né, saindo da cabeça dela, modelos pensamento aqui saindo. Então, modelos pensamento, modelo sentimento, quer vocês acreditem, quer não acreditem, quer entenda, quer não entenda, isso tudo faz parte da nossa malha energética. Eles ficam flutuando, eles permeiam, eles ficam absorvidos e ficam flutuando na nossa estrutura energética e influenciando, né? À medida que você tem pensamentos cada vez mais de revolta, de revolta, de revolta, eles vão se somando. É uma antimatéria. Ela fica flutuando, ela soma com outra e acaba influenciando, a depender, né, do tamanho desse bloquinho de antimatéria ligada à questão ali de revolta, ela acaba que a gente faz um efeito rebote, né? À medida que a nossa frequência baixa, vem uma revolta te estimulando a pensar sobre alguma coisa que te revolte, certo? Então, enquanto a origem não é trabalhada, enquanto as camadas não são harmonizadas, é dessa maneira que as coisas vão sendo, que a dinâmica vai acontecendo, né? Então, aqui, ó, a questão de ira interior, um desarranjo aqui, mais ou menos, né, na região do coração. Então, a gente vê que, didaticamente aqui, mostra que os nossos ancestrais, da maneira simples deles, acabavam registrando, né, tudo isso. Então, falava sobre o coração, não guardar coisas no coração e etc. Então, tem uma influência grande. Olha, na E, ela está falando aqui, ó, o muco etéreo causado por cocaína. Então, beleza. Olha a desconfiguração que acontece na malha energética. E essas drogas lícitas ou ilícitas, tá? Então, aqui já começa a primeira polêmica. Quando o pessoal fala assim, mas uma cervejinha. Mas um vinhozinho. É tudo uma questão ali de ponderar, dose, equilíbrio, etc. Um cigarrinho de palha, de vez em quando. Drogas lícitas ou ilícitas, pessoal, elas vão desconfigurar as nossas energias. Gravem isso. Algumas com um poder mais desastroso, mais intenso do que outros, tá? Então, a cocaína, ela acaba trazendo disfunções gravíssimas. Não é só questão fisiológica, não é só questão de atacar o cérebro e tudo mais. Não, há um desarranjo energético muito grande. A maconha, a mesma coisa.
As bebidas, a mesma coisa. Porém, para aquele que está buscando a evolução consciente, a evolução lúcida da própria consciência, então lembrem-se, o caminho do meio é o que importa. A ideia é que a gente chegue em algum momento com autodomínio. Então, o que é o autodomínio? É o grau de resolução interior de determinados assuntos que me coloca numa posição de dominar certos impulsos primitivos. Não é controlar, dominar. Por quê? Porque eu já resolvi de uma maneira ah, na totalidade ou em grandes partes, eu já resolvi a causa de certas situações que me levavam ao desequilíbrio. E o desequilíbrio que acabava, por impulso, me provocando comportamentos talvez que eu não gostaria. Comportamentos, verbalizações, né, e tudo mais. Então, o melhor sempre vai ser o caminho do meio, o equilíbrio. Aí você para pensar. Bom, se a bebida ela é um agente que de fuga, que acaba te ajudando a lidar com certas situações, e que se você tirar a bebida, você fica uma pessoa insuportável, então pense que temporariamente é preferível você ir equilibrando, né, a bebida, não tirá-la de uma vez da tua vida, ao passo que, em paralelo, você vai resolvendo essas questões interiores que te fazem dar uma desligada nas suas emoções, uma desligada na mente com a bebida. Porque é isso. A bebida acaba que ela desliga um disjuntor na gente, certo? E aí facilita a gente lidar no dia a dia com questões que a gente não consegue. Mas não deixa de ser uma fuga. Então é preferível vá se resolvendo e saiba que, se você busca o desenvolvimento lúcido da consciência, mais cedo ou mais tarde você vai sentir que deve tirar a bebida do seu dia a dia. Assim acontece com as drogas, assim acontece com muitas outras coisas. O problema das drogas ilícitas é que o desarranjo é muito grande e muitas vezes a pessoa precisa ali de anos a fio de trabalho para poder restaurar o prejuízo, né, restaurar o dano que essas drogas causaram na malha energética. Ah, mas é uma maconhinha, é natural, é algo natural. Gente, desarranja. Não tem como a gente falar de energia, é preto no branco. Se você precisa da maconha para repor GABA por causa do seu comportamento, por causa da sua mentalidade ou qualquer outra coisa, porque as drogas, na verdade, elas repõem em nós neurotransmissores. É assim que acontece. Você não dá conta de fabricar, né, ou de equilibrar os neurotransmissores por causa do jeito que você lida com as coisas, por causa da tua rotina, dentre outras coisas, então vai buscar fora. E aí ela acaba que ela repõe e acaba que faz com que nós sigamos. Em palavras bem grotescas, né? É assim que funciona. Então, por que você não estuda a causa? Olha, se ela está ligada com a reposição de GABA, se o GABA me deixa assim, assim, assado, e é importante para mim, o que eu poderia fazer? Qual é a minha mentalidade que me prende nisso? Qual é o meu padrão de sentimento, de comportamento, que me coloca nessa situação de abaixar determinado neurotransmissor? Quais são as vezes que eu sinto, né? Quais as situações que eu estou passando que eu sinto maior desejo de recorrer, né, a essas drogas? E sempre eu indico a ajuda de um bom profissional para ir orientando. Então esse recado é para você que busca, né, a evolução consciencial de maneira lúcida. E aí eu também entro na polêmica da ayahuasca, do Santo Daime, que desarranjam, querendo ou não, acabam desarranjando também as nossas energias, e com o passar dos anos, né, usando, acaba prejudicando o nosso cérebro,
dentre outras coisas. Eu sei que as pessoas ligadas a esse movimento não gostam de escutar isso aí, mas é o que acontece. Então, lembrem-se, sempre uma questão de equilíbrio. Eu já escutei de muitos amigos, eu vou buscar a ayahuasca para expansão de consciência. Cara, expansão de consciência você vai buscar fora. Expansão de consciência a gente busca dentro. Se alguma vez você está precisando passar por alguma situação para poder amortecer aquilo que você está vivenciando, para você dar conta de seguir adiante, tudo bem, esse é um fator. Ajuda, e ajuda sim, pontualmente, com sabedoria, com pessoas sérias e tudo mais. Mas recorrente, a recorrência, a gente fala que é o coração que precisa ser transformado. O que precisa ser transformado para ganhar expansão de consciência é a atmosfera interior. E a atmosfera interior não é do exterior que eu vou conseguir isso. Eu posso ter, de novo, eu vou reforçar, um facilitador momentâneo, temporário, em função ali da situação que eu estou vivendo. Eu concordo com isso. Muitas vezes a gente precisa de muletas, a gente precisa de bengalas para nos sustentar, porque nós mesmos não estamos dando conta. Então a gente precisa de alguma coisa que nos sustente, que nos ajude a amortecer, né, as camadas mais rígidas que nós temos, emocionalmente falando, mentalmente falando. Mas eu teria que entender que é temporário. E eu teria que entender que, em paralelo, eu tenho que trabalhar esse meu interior incessantemente. Incessantemente. Então, a ayahuasca vai desarranjar a energia? Vai desconfigurar a energia. O Santo Daime também? Também. Porém, lembre-se, equilíbrio. Se eu estou uma pessoa que totalmente desequilibrada e eu buscar por certas respostas externas, será que vai me ajudar? Não sei, pondera, tá? Outro ponto que ela vai falando aqui, ó, a aura com aspecto de... Eu não consigo ler. Mas algum peso. Essa aqui é muito legal. Essa aqui é muito legal. Um homem que inclina sempre a cabeça para o lado, né? Então, muitas vezes, a gente vai acumulando, e esse é um assunto que também, se mexer ou conflitar com o teu ego, não fique bravo comigo, tá? Pondere, reflita. Muitas vezes nós vamos acumulando, e vamos acumulando peso, nós vamos acumulando ali frustrações, a gente vai se submetendo a situações, e é importante, eu vou fazer uma pausa, é importante nesse momento, se você não tiver clareza do que eu vou falar, voltar na aula de sombras psicológicas. É um complemento absurdamente grande para o entendimento desse desfecho que eu vou trazer agora, tá? Então, muitas vezes a gente vai acumulando, né? Estou acumulando ali olhares que eu quero, estou passando por situações, me submetendo a certas situações para barganhar alguma coisa de alguém que preencha algo mal resolvido em mim. Então, lembrem-se daquela aula que a gente vai falando sobre as necessidades básicas não atendidas. Comecei a falar disso, principalmente numa aula junto da Gabi. Voltem lá atrás que vocês vão ver. Então, as necessidades básicas não atendidas. Então, eu cresço com um determinado vazio e buscando preencher esse vazio sobre algum assunto do externo. É onde eu vou barganhar inconscientemente com as pessoas. E aí eu me submeto a situações para buscar, por exemplo, reconhecimento. Se eu tenho uma necessidade de reconhecimento não atendida lá da minha infância. E aí eu faço determinadas coisas inconscientemente, sempre buscando elogios, sempre buscando reconhecimento, por aí vai. E quando isso não vem, ou quando essas situações vão ficando pesadas, eu vou sentindo. Por quê? As minhas energias, elas vão se configurando, se reconfigurando, em função, lembra, da cascata, das ideias que eu estou mantendo na média, né? Da matriz de pensamento,
da matriz emocional. E lembrem-se que eu tenho uma matriz da minha totalidade, que mostra o meu histórico, a minha tendência de ser, ou de como ser, e eu tenho as matrizes pontuais, que é aquela matriz que vai mostrar para mim que, naquele momento, eu estou de uma determinada maneira. A média minha daquele momento, ela reflete um determinado padrão, uma determinada qualidade de energia, e por aí vai. Então, as minhas energias vão se rearranjando, as antimatérias vão se acumulando, e isso vai se juntando e formando um determinado miasma. Olha essa bolinha aqui, esse muco que ela traz aqui. Não, o muco está do outro lado, né? Olha a bolinha, o muco está aqui em cima. Olha a bolinha que ela traz. Um miasminha aqui. E é uma estrutura de energia que eu tenho uma parcela dela, chamada de ectoplasma, que é muito densa. Tão densa quanto, muitas vezes, o meu corpo biológico. É um pouco menos densa, mas está muito próximo. Por isso que muitas vezes a gente sente as energias com uma impressão física. Esse miasminha, essa bolinha que foi acumulando aqui, ó, esse desarranjo energético, acaba então concentrando num lugar, num momento, que praticamente eu sinto como se fosse uma influência física. E aí, por isso que eu falei que o assunto é polêmico, olha só. E aí eu vou fazer uma técnica, ou vou passar por uma técnica de harmonização que não está tratando a raiz do problema, mas está tratando o sintoma. Qual é o sintoma? O peso, o muco, o miasma, o desarranjo, o chip que foi implantado, ou qualquer outra coisa. E que vai tratar o sintoma, o que acontece? Esse miasminha, ele acaba se diluindo no meu campo de energia. Então, naturalmente, eu sinto mais leve, o peso volta e etc. E eu acho que está tudo bem e que está tudo legal. Muitas técnicas trabalham dessa maneira. Só que há um grande engano, um grande desarranjo de informação hoje em dia, que as pessoas acabam confundindo que alguém que trabalha com técnica energética acaba sendo um terapeuta holístico, um terapeuta sistêmico. E a questão, eu já falei para vocês, de um olhar sistêmico, um olhar holístico, não tem nada a ver com a técnica. Um médico alopata, ele muitas vezes pode fazer um tratamento sistêmico, um tratamento integrativo ou um tratamento holístico, conforme vocês querem colocar aqui a nomenclatura, com alopatia. Após que aí começa o tilt, né? Por quê? Porque o olhar sistêmico, o olhar holístico, é sobre causa e consequência. Dentro dessa dinâmica dessas estruturas que eu estou trazendo. Então, se eu tenho um problema que está, por exemplo, no meu. Em, majoritariamente, né, no meu núcleo mental, eu vou atacar o físico para resolver? Talvez resolva, mas o desprendimento de energia e de tempo para resolver será muito grande. Então, o olhar holístico, ele vai conseguir investigar causa e consequência de uma maneira mais profunda, para poder saber onde, como e quando deve tratar para ser corrigido. Então, nesses pontos aqui, às vezes a pessoa fala assim, eu fui para acupuntura, e acha que por ser acupuntura, a terapeuta é holística. Aí vai para um homeopata e acha que por ser homeopata é um tratamento holístico. Então, gravem isso, tá? Que aí eu vou entrar aqui com vocês no próximo slide, mas já vou adiantar. Num conceito que o Ivan Guerra traz, né? O Ivan Guerra da Quantum Digital traz para a gente, muito forte, que faz todo sentido, que é a questão biopsicossocial espiritual. Quando eu quero analisar os fatores, bio vem de biológico, psico vem de
emoções e pensamentos. Social, que tem a ver com a maneira com que eu interajo em sociedade, a maneira a qual eu reajo em sociedade, aos estímulos e tudo mais. E o espiritual, que vem de toda a cadeia multiexistencial, multidimensional que existe e que também tem participação no meu ser. Então, essa minha totalidade, eu começo a investigar e começo a entender a origem do problema e como resolver o problema. Então, nessa questão, ó, a gente está falando de miasma e somatização. O que será que foi o fator condicionante que trouxe esse desarranjo para cá? Estilo de vida, mentalidade da pessoa, ali emoções desequilibradas, porque é um desarranjo energético. Ó. Já já ele pode se tornar um desarranjo físico. Então, o que é que está acontecendo? É preciso investigar. E quando eu falo de equilibrar tudo isso aí, dentro dessa visão biopsicossocial espiritual, ué, ah, e quando eu falo de rearranjar tudo isso, né, dentro dessa visão biopsicossocial espiritual, eu estou falando de enxergar como atacar. Então, muitas vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Obviamente, que é atacar o corpo. É se submeter a uma alopatia, é se submeter a suplementação, mas muitas vezes a gente quer evitar as mudanças de comportamento, que seria mudar o estilo de vida, mudar a alimentação. Lembra que eu falei para vocês? Existe hoje o conhecimento a respeito da epigenética. O que, que é a epigenética? É o fator social ali que molda os resultados que eu vou ter, que vão influenciar, né, ganhar força a partir da minha genética. Se a minha genética mostra que eu tenho uma predisposição a diabetes, se eu não mudar os meus comportamentos, que eu aprendi em família, na maior parte das vezes em família, mudar o meu estilo de vida, mudar ali a minha alimentação, certamente eu vou desenvolver a diabetes. Se eu venho de uma família que tem um histórico, por exemplo, de câncer, e eu tenho predisposição ao câncer também, é só fazer um mapeamento genético que dá para ver isso aí, e eu não mudar a maneira, o meu estilo de vida, a maneira de me alimentar, ou seja, se os meus padrões que eu aprendi em família, eu repeti-los ao longo dos anos, certamente eu vou desenvolver o câncer, porque a epigenética, ela vai mostrar para a gente todas essas condições, a maneira ao qual eu reajo à vida, a maneira ao qual eu me alimento, da mesma maneira que os meus ancestrais, certo? Então, eu tenderei, repetindo o padrão dos meus ancestrais, eu tenderei a obter os mesmos resultados. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de doenças físicas e autocura, o que a gente entendeu até agora? A gente entendeu que, a depender dessas condições anteriores, e esse é o ponto-chave do meu grupo, né, da minha matriz ali de pensamentos, de ideias. Muitas vezes eu sou rígido, rígido até demais. No filme Os Mensageiros, da série Nosso Lar, né? Se eu não me engano, são 13 livros. Mensageiro é o segundo. Eles fizeram um filme até agora, do primeiro, que é o Nosso Lar, do segundo, que é Os Mensageiros. Tá escancarado para cair o queixo de quem está assistindo. A pessoa que se colocava numa postura ali de espiritualista e proferia belas palavras ali no centro que ele trabalhava, né, acabava levando o limão para as pessoas fazerem a limonada. Numa analogia de quê? Levava consolo, belas palavras, orientações, como que a gente tem que ser, posturas que a gente tem que ter. Porém, em família, ele não conseguia reproduzir aquilo que saía da boca dele. Então, ele tinha a persona dele ali no centro, para poder explicar, e etc e tal. Porém, os resultados que ele colheu, assim que ele desencarnou, ele não foi para uma colônia de transição e nem para planos superiores. Aonde ele ficou?
ele ficou ali, ó, estagnado no problema, sem assistência, durante um bom tempo, o que fez com que ele tivesse que repensar, ó, o que aconteceu? Eu, um espiritualista, assim como o André Luiz, né? Só que o André Luiz ainda foi pior, ele foi para as cavernas do umbral, né? Passou por poucas e boas. Esse outro, ele ainda ficou sem assistência. Cadê a assistência dele? Para onde que foi? O que aconteceu? É preciso repensar. Então, a nossa postura, olha só, a nossa mentalidade, lembra aquilo que a gente carrega no nosso íntimo, aquilo que a gente esconde das outras pessoas, isso é muito importante ficar claro. As nossas emoções, aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente não expressa, que a gente tem vergonha de expressar, que a gente quer conquistar um olhar das outras pessoas. Entende? O que está reprimido, tem muito peso. E essas questões reprimidas, por exemplo, que eu já falei anteriormente, é aquilo que vai ditar, né, as sombras psicológicas, o porquê que determinadas técnicas energéticas não têm tanta potência numa pessoa, seja ela um aplicador, ou seja ela aquela que está precisando se reorganizar. Tem uma barreira ali impedindo. Tem uma barreira impedindo a energia imanente de restaurar, a energia imanente de harmonizar. Então, quando a gente fala dessas questões de cura, tem que envolver tudo isso aí. E o arranjo, ele começa por camadas. Olha que legal. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, a energia vital. Ela está tentando passar. Só que tem alguma coisa... Ah, vocês não estão vendo o mouse. Aqui, ó. A energia vital é esse verdinho, esse azulzinho. Ela está tentando passar para vitalizar o nosso corpo. Porque lembrem-se, Deus é vida. E vida é abundância. E abundância é saúde, é prosperidade, é alegria. Então, a energia vital está tentando entrar no teu corpo para te levar para o melhor caminho. Porém, tua estrutura de energia, a minha estrutura de energia, ela tem um histórico. E esse histórico acaba trazendo peso e grande influência em nós no presente momento, na maneira a qual a gente se comporta, na maneira a qual a gente reage às situações, às pessoas, etc. Então, a gente acaba impedindo um pouco o fluxo dessa energia. Quando esse acúmulo vai ficando grande demais, ó, e vai passando quase nada, então os nossos órgãos, nosso corpo biológico, ele começa a escancarar para nós mesmos que há algo errado com as nossas estruturas sutis, com o nosso ser, com a nossa alma. Nossa alma está saindo do eixo. E saiu do eixo por um tempo tão prolongado que acabou desarranjando a parte biológica. Eu vou tentar mostrar um outro slide aqui para vocês, para ver se fica mais claro. Apresentar a tela inteira. Pronto. Pronto, acho que vocês estão vendo aqui agora. Olha só. Quando a gente está falando de cura e autocura, ou quando a gente está falando de somatização, pensem, isso aqui é uma arquitetura que o Ivan Guerra traz o tempo todo, que eu acho muito didática. Pensem assim, ó, tudo é uma questão de equilíbrio, de nós com nós mesmos. Então, se eu vivo uma rotina equilibrada, se eu vivo pensamentos equilibrados, se eu vivo emoções equilibradas, se eu vivo uma alimentação equilibrada, a tendência é que eu seja uma pessoa equilibrada na minha totalidade e por isso que eu tenha saúde. Então tá tudo em equilíbrio. É uma gangorra. E nessa gangorra
a gente tem o nosso físico, nós temos o restante aqui. Porém, se em algum momento eu começar a desequilibrar, a me desequilibrar em alguma dessas estruturas aqui sutis, comecei a desequilibrar as minhas emoções, eu comecei a desequilibrar os meus pensamentos, né? Na verdade, os meus pensamentos, por um tempo prolongado, desequilibraram as minhas emoções. Então, eu começo a colocar peso nisso aqui, a minha gangorra começa a se desequilibrar nesse momento. A partir do momento que eu saio do equilíbrio e começo a colocar peso em questões não harmoniosas no meu íntimo, a gangorra passa a desequilibrar. Será uma questão de tempo até que algum sintoma venha para poder fazer o fator de compensação. À medida que eu me desequilibrei, lembra, tudo tende ao equilíbrio. Então é preciso que aqui, ó, é preciso que aqui no meu físico, opa, não é isso não. É preciso que aqui no meu físico alguma força seja aplicada para poder restaurar o equilíbrio. E muitas vezes essa força aplicada no físico são as doenças. Então as doenças, elas não são ruins, elas são uma resposta de algum desequilíbrio que está acontecendo para fazer um fator de compensação. Porém, eu experimento, através dos meus sentidos físicos, sensações ruins. Mas a doença em si, ela é um fator de compensação para reequilibrar, para reestruturar. Muitas vezes, essas doenças, elas vêm com uma linguagem para escancarar na nossa cara, então são sintomas, eu vou trocar a palavra, né? São sintomas que nos remetem a uma causa. E esses sintomas, eles podem ser interpretados como um simbolismo daquilo que por muito tempo eu vim acumulando de uma maneira desequilibrada no meu interior. Então, se nesse momento que bateu o desespero, eu for recorrer a uma planta, por exemplo, para reestruturar algo, uma disfunção que é literalmente biológica, vocês acham que será o melhor caminho? Então, muitas vezes, quando o bicho está pegando, eu vou voltar aqui pro outro. Como é que eu mudo aqui? Esqueci. Então, muitas vezes, quando o bicho está pegando no meu físico, eu tenho que recorrer à alopatia. Não tem como. E é aí que as pessoas se confundem. Quando eu vou falar de cura, por exemplo, se eu estou com dor, não é o momento de alguém começar a fazer eu refletir sobre as condições mentais e emocionais que estão ligadas àquela dor. Se eu estou com dor, primeiramente eu tenho que neutralizar essa dor. Essa dor é um sintoma. Eu tenho que neutralizar esse sintoma para que, com equilíbrio, agora, eu possa refletir e eu possa buscar as condições emocionais e mentais ligadas à raiz do problema. Então, se muitas vezes meu corpo está indo à falência, não é momento de usar a homeopatia. Eu posso usá-la, por exemplo, como um complemento? Sim. Eu posso usar técnicas diversas, né, pontuais, energéticas, como um complemento? Sim. Mas, de repente, o ataque ele tem que ser químico. Ele tem que ser alopático mesmo.
E o químico reestruturar uma condição, rapidamente, uma condição de equilíbrio físico. Muitas vezes, o poder da suplementação já me alivia absurdamente. Não necessariamente, se eu preciso de um resultado rápido, não necessariamente vai ser a suplementação que vai me resolver. E muitas vezes a gente busca pelo caminho mais rápido. A gente não quer olhar para mudanças que exigem muito. Mudança do estilo de vida, mudança de se relacionar com a família, com o pai, com a mãe, olhar para o interior, ver aquilo que está mal resolvido lá na infância, coisas que a gente engoliu, coisas que a gente passou e que desconforta. Então, esse é o caminho mais difícil. Muitas vezes a gente evita ele. Lá no instituto, a gente atendeu muita gente que fazia de tudo para não ir por esse caminho. E o de tudo dela não funcionava. E a pessoa acabava se frustrando. Mudava a alimentação, entrava com suplementação, mas o principal, que era aquela emoção que era muito forte naquele contexto, ela não queria olhar, porque tinha uma crença mantendo aquilo lá. E muitas vezes essa crença mantém essa pessoa em condições de lidar com certas situações. Então é muito complexo, é muito complicado quando se fala de autocura, sobre um olhar holístico, bio, psico, social, espiritual. Então existem inúmeros mitos, como eu trouxe anteriormente, né, no registro ali da desequilíbrio da balança, tinha uma planta de fundo, né? Então muitos mitos de que através das as plantas serão um melhor recurso, os cristais serão um melhor recurso. Utilize, por exemplo, das ervas, dos cristais, de banhos, de sais, etc. Tudo isso são muletas e que atuam em determinadas camadas. Então, a nossa estrutura é como uma cebola. Qual é a camada raiz? Muitas vezes, a técnica que a gente está utilizando, seja os banhos de sais, etc., elas funcionam harmonizando? Sim, funciona harmonizando, funciona equilibrando, mas qual camada? Essa que é a pergunta. Porque senão a gente tende ao mito, a gente tende a perder criticidade, a gente tende a buscar por essas facilidades e não constrói resultados. Então, o olhar deve estar focado no resultado, né? Técnicas diversas vão trabalhar em determinadas camadas. Muitas vezes, mudando a alimentação, você consegue grandes resultados. Alimentação inflamatória. E alimentação inflamatória, geralmente, você mudando 3 coisas, você resolve muito. Tirando o glúten do dia a dia, tirando o açúcar e tirando os lácteos, né? Ou trocando, pelo menos, por uma qualidade de leite que seja menos inflamatória, um leite H2, né, que não tenha caseína, que não tenha um leite A2 que não tenha caseína A1, ou simplesmente tira os três grandes agentes, né, leite, farinha e açúcar, farinha de trigo no caso. E vocês vão obter grandes mudanças, muitas vezes suplementando o corpo, suplementando com minerais, suplementando com vitaminas, reorganizando a flora intestinal, a gente já vai ter grandes avanços, né? Reestruturando a parte hormonal através de exercícios, etc. Então, é um conjunto de elementos que precisam ser observados para ir aqui, ó, desentupindo tudo que a gente acabou acumulando. Mas lembrem-se, no meio do caminho a gente acumulou sombras psicológicas que precisam ser revistas, a gente acumulou crenças limitadoras, a gente acumulou ideias de não merecimento, que o Elton Euler vai chamar como a falta de permissão. A gente acumulou uma rotina estressante, intensa e uma qualidade alimentar péssima em função da agricultura moderna, em função do patriarcado com falta de consciência superior,
E à medida que a gente vai tirando tudo isso aí, naturalmente o corpo vai se revitalizando. Porque a energia está aqui querendo passar. Obviamente que eu trago para vocês sempre também, né, nos próximos vídeos e para quem fica aqui o convite, né? Os próximos vídeos eu vou comentar a respeito das práticas energéticas. Em algum momento vou criar uma playlist lá a respeito de técnicas energéticas, técnicas de harmonização. Então fique convite para acompanhar a playlist do estudo do livro Estado Vibracional, que ele é um livro que vai falar bastante a respeito das técnicas, dos resultados, repercussões e etc. Tá? Então, convido vocês também a olhar com carinho essa questão da harmonização energética, né? Seja um alto passe, seja um alto reiki, seja um momento de contemplação que você vai se revitalizar, seja um grounding, né? Um aterramento ali, colocar os pés na terra para dar uma descarregada, para ir harmonizando esses estados sutis. Do jeito que a gente toma banho todos os dias, do jeito que a gente escova os dentes todos os dias, do jeito que a gente se alimenta todos os dias, também é importante que a gente trabalhe nas nossas energias com certa frequência. Talvez diariamente exija muita disciplina de você, mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, comece e vá vendo as melhorias. As técnicas energéticas, elas vão restaurar, elas vão começar a equilibrar os chakras, elas vão começar a permitir que aumente o fluxo de energia, o trânsito informacional. Em paralelo, você vai e deve, né, ir refletindo, ponderando, melhorando sua atmosfera íntima. Tudo isso são fatores imprescindíveis para gerar a autocura. Combinado? Muitas vezes a gente precisa de tempo para que a autocura aconteça. E, infelizmente, em alguns casos, a pessoa não tem tanto tempo. Ela acumulou demasiadamente problema ao longo da vida, e aí o problema se desencadeou a depender de uma maneira muito intensa, né, na parte biológica, e aí a pessoa precisaria de determinado tempo para poder se transformar interiormente. Então, tudo isso tem a ver com questão de equilíbrio, questão de transformação interior. Sempre vai ser assim. E por isso também que algumas pessoas Jesus curou, vamos lembrar. E na sequência, as pessoas somatizaram o problema de novo. Lá na Bíblia tem alguns relatos. E assim acontece também no dia a dia. Se eu não mudo a minha atmosfera interior, eu trago de volta os caminhos pré-existentes em mim. Caminhos esses que vão atuar do meu cérebro, né, até toda a minha malha. É o caminho mais fácil. Geralmente as tendências. Nós tendemos a seguir tendências conhecidas e estimuladas de longa data. Pessoal, acho que é isso. A última aula é sempre um pouco maior. Espero que eu tenha acrescentado, agregado um pouquinho na visão de vocês com esse tema. Em relação às referências e sugestões, Sete Corpos Sutis, do Hélio Couto. É um livrinho fininho, pouquíssimas páginas, pequenininho, um livro de bolso. Mas ele traz uma visão assim bem completa, né, dessa questão dos nossos veículos e ligadas à evolução de consciência. Então é um outro modelo para poder assimilar tudo isso que eu trouxe. Mãos de Luz, da Barbara Brennan, que eu disse. Eu estou sem ele aqui. Mas é um livro já mais denso, é um livro técnico, e é um livro que a Bárbara desenvolveu. Basicamente é um livro, é um livro que ela desenvolveu com uma estrutura própria. Então, para fazer alguns paralelos, é preciso ter alguns conhecimentos extras, mas é um livro incrível. Você pode curar sua vida, da Louise Hay. Ela vai trazer muito desses paralelos, né, dos sintomas, da linguagem das doenças, da linguagem dos problemas. Linguagem significa o quê? É um sintoma e ele está te comunicando alguma coisa. Tua alma, teu espírito se distanciou do eixo,
né, do eixo que é a tua divindade, que é Deus no centro ali, no amor incondicional, abundância, alegria. E por esses motivos, sendo sustentado, né, esse distanciamento de longa data, somatização aconteceu e o sintoma, que é a doença, está te comunicando qual desvio que foi esse. Então ela traz aqui um excelente norte para a gente se questionar sobre o porquê de algumas coisas e para a gente entender como reverter algumas coisas. Pesquisa eu trago para vocês, sabedoriapolitica.com.br. Ali vai ter material, lá vão ter para vocês pesquisarem ligadas ao tema. O portal da apometria eu trouxe aqui, porque o portal da apometria, quando a gente está falando de corpos sutis, se vocês pegarem aqui a visão da Bárbara, talvez ela fique uma visão um pouco limitada. Se vocês pegarem também algumas outras visões, na qual a linha de frente não é o estudo desses veículos de manifestação da consciência, talvez o entendimento também fique parcial. A apometria, ela dedica o estudo dela, parte do estudo dela, a essa questão dos veículos. Então, aqui está fantástico, um entendimento ali direto e reto sobre as estruturas, como elas estão organizadas, da maneira ao qual a gente consegue enxergar hoje. O ibis.org.br vai estar ali disponibilizado aqueles vídeos didáticos que eu deixei no link, né, na aula passada. Então, aqui vocês conseguem ver, né, as estruturas ali dos corpos sutis em movimento didático, assim como tem outros materiais ali disponíveis. Filme documentário Ghost do Outro Lado da Vida. Na época que a gente montou isso aqui, não tinha o filme Os Mensageiros, né? Que vai trazer também bastante complemento a esse filme do Ghost. O filme do Ghost que vai mostrar ali como, na nossa dessoma, né, as coisas podem acontecer. É óbvio que o filme é um norte, só para a gente abrir a cabeça e se questionar algumas coisas, mas desde o uso do ectoplasma ali para poder criar efeitos físicos, ectoplasma é só o espírito encarnado que tem. Então, ou seja, vou falar em outras palavras, ectoplasma pertence a esse plano físico, tá? Então, que é uma energia densa e é uma energia praticamente ali disponível para criação de efeitos físicos, efeitos mecânicos, materializações, dentre outras coisas. Então, o filme mostra ali, mais ou menos, eles utilizando, pegando emprestado esses ectoplasmas, não fala desse jeito, vocês não vão enxergar dessa maneira, mas mostra os efeitos físicos que são causados a partir dos espíritos desencarnados, né? Dentre a dinâmica deles ali. Desencarnou com a mesma consciência, ele vai ter as mesmas repercussões, vai ter os mesmos estímulos, e é preciso que haja transformação para poder seguir viagem. Nosso Lar 2010, né, o filme de 2010, que vai mostrar para mim assim, o ponto-chave dele é o André Luiz indo para camadas mais densas do umbral, assim que ele desencarna, porque ele era considerado aos olhos de todos como uma boa pessoa. Então faz a gente refletir. Ele, uma boa pessoa, pai de família, que trabalhava, que fazia suas ações de graça, né, sua caridade, dentre outras coisas, existia um desarranjo dentro dele que acabou levando ele para o umbral, para as camadas pesadas lá das cavernas de lama do umbral. Então, e você? E eu? Como estamos? Certo? Estamos fazendo a nossa parte para poder ir direto para a colônia ou para planos superiores? Ou a gente ainda se engana? Esse é o ponto-chave para mim. A moça, aí tinha uma moça lá, não lembro se está no filme, mas no livro tá. Tinha uma moça que ele atendia, e atendia de mau gosto, atendia por caridade, porque a secretária dele acabava preenchendo a lista dele, né? Preenchendo ali os atendimentos dele. E tinha uma moça que ele atendia que ela desencarnou e ela foi direto para o nosso lar. E como ele atendia ela, a moça achou que ele também tinha ido direto, né? Não lembro se isso aí tá no filme. Mas enfim, fica pra gente refletir. Pessoal, é isso.
Deixa eu ver se não faltou nada. Vou reforçar sempre. Se tem alguma somatização que já está em andamento, algum desarranjo que está em andamento, vamos ponderar, vamos refletir, buscar a causa raiz, entender o que está acontecendo, fortalecer o corpo, principalmente, e tentar transcender a si mesmo. Esse é o ponto. Transcendência de si mesmo, com uma mudança de consciência, com uma mudança na atmosfera íntima, porque é disso que se trata tudo, é disso que se trata essa vida, da gente se melhorar em espírito, da gente em espírito sendo melhor, a gente externar o nosso melhor, impactar positivamente a família, a comunidade, que é o nosso legado, né? Nosso legado é o impacto positivo que a gente desenvolveu passando aqui por essa experiência. Então vejam tudo com carinho. Nos vemos na próxima aula. Um grande beijo a todos.